dia. Estamos dando início a mais um Jornal do CEAN, onde você fica por dentro das atualidades do Brasil e do mundo. O nosso assunto de hoje é economia solidária. Economia solidária, que é uma forma de produção que visa não só lucrar, mas um bem comum. Vamos diretamente para o CEAN, onde nosso repórter Henri está com convidados especiais, onde se aprofundarão mais no assunto. Exatamente, Daniel. Estamos aqui com o nosso professor de economia, Felipe Matheus. E o que é a economia solidária para você? A economia solidária, ela visa a construção de sociedades pós-capitalistas em que se garanta o bem viver de todas as pessoas. Ele está entre a relação entre o trabalhador e os meios de produção. E a empresa solidária, ela nega a separação entre os propósitos do meio de produção e o trabalhador, que na verdade é reconhecidamente a base do capitalismo. E quais são as características desse modo de produção capitalista? Tem a produção de mercadorias com o único objetivo de comercialização, tem a separação do trabalho dos trabalhadores dos meios de produção, também tem... Relaxa, o programa ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Tem a transformação do trabalho em mercadoria também, que através do trabalho assalariado, e também tem a existência da acumulação de lucros e capitais, que são detidos pelos proprietários dos meios de produção. E agora vamos entrevistar o especialista em economia solidária, José Matheus. Bom dia, José. Como funciona a organização de uma empresa solidária? Bom dia. A organização da empresa solidária ela funciona da seguinte maneira. A diretoria da empresa em questão, ela se une e meio que toma as decisões da seguinte forma. Cada representante tem um voto, não importa o seu cargo. Ou seja, a empresa solidária ela tem meio que uma união, correto? Um pensamento coletivo. Ou seja, não tem só o presidente, eu mando na empresa no total. Nós comandamos a empresa, mesmo que eu tenha mais ações que você, mas assim, nós comandamos a empresa. E como surgiu a economia solidária? E assim se deu o pensamento da economia solidária. E assim, nesse pensamento, na época, não tinha nenhum líder, correto? Os autos se uniam, cada um tinha sua opinião, por exemplo assim, cada um vota, por exemplo, se você for tomar alguma atitude importante, cada um tinha o seu voto, não tinha maioridade assim, você como é maior, vale mais. Você vota como você é menor, vale menos. Não. E assim, foi assim que surgiu, correto? A economia solidária. E a economia solidária, ela começou exatamente na Europa. E depois ela se espalhou por todos os outros continentes. E agora voltamos no estúdio com o Daniel. Obrigado, Henri. Vamos agora com o nosso comentarista Brendo Gomes. Brendo, bom dia. Comente um pouco o assunto. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. A economia solidária ela tem crescido de maneira muito rápida, não apenas na Europa e no Brasil, mas em diversos países. E como que é a forma de crescimento? A forma de crescimento se deve a fatores variados, onde se destaca a resistência de trabalhadores e trabalhadoras, a crescente exclusão de desemprego urbano e desocupação rural, e resultante da expansão agressiva dos efeitos negativos da globalização da produção capitalista. Comente um pouco a forma de economia solidária no Brasil. Bom, a economia solidária no Brasil pode-se verificar que durante a última década a crescente organização da economia solidária enquanto ao movimento ultrapassa a dimensão de iniciativas isoladas e fragmentadas a respeito à inserção de cadeias produtivas. Certo. E pelo que nós vemos, esse crescimento se deu pela participação muito efetiva do presidente Lula. Você pode comentar um pouco os projetos? Bom, o ex-presidente Lula criou duas instâncias, a Secretaria Nacional de Economia Solidária e o Fórum Brasileiro da Economia Solidária. Então pode-se dizer que são como atores para a economia solidária no Brasil. Então nós encerramos mais aqui, eu agradeço a sua participação, obrigado, bom dia, e nós encerramos aqui mais o Jornal do CEAN.